As pessoas elas não gostam de comprar promessas. Os grandes empregadores, eles gostam de comprar coisas que eles enxergam. Então quando a gente vende um método, é difícil, mas o teu método é bacana porque tu vende, em poucas horas tu mostra o resultado. Em poucas horas tu pode ir do céu ao inferno. Tipo, pegar e o cara ver, não foi no tempo que você falou. Mas como você trabalha padronizado e tem um método que está embasando o teu trabalho, que é o WCM, as chances de dar errado são muito baixas. Então, o que você prometer, você vai entregar. Quem presta serviço, né? Tipo, eu presto serviço também, e o meu desafio é esse, é entregar o que eu prometo. Eu prometo uma coisa que para mim é mais difícil, porque depende 50% ou até mais de 50% do cara que me contratou. Então eu tenho o desafio de levar um método, ensinar bem e acompanhar para que eles tenham uma velocidade, para que o cara que me contratou ele enxergue que fez uma boa contratação. Entendi. Você não, você querendo ou não depende 100% de você. Você vende e você só precisa de você, só precisa do teu time. Diego, não é mais fácil, eu sei que não é mais fácil, mas assim, situações diferentes. Tiago, estamos fechando a quinta fiada. Não vai dar para botar a canaleta, até por causa da hora e porque o andaime não dá mais não. Os meninos estão todos esticados, não dá mais para botar a canaleta nessa altura não, com esse andaime não. Depois que você começar a enxergar essas perdas pelo Spaghetti Chart e também pela cronoanálise, você pode colocar isso nas matrizes, tá? Matriz C, e falar quanto tempo é o meu colaborador parado, quanto tempo eu tenho aqui de perda. Diego, como é que eu faço esse cálculo? Tu paga quanto uma diária para o colaborador? Tu vai dizer R$100, beleza. Ele trabalha 10 horas e você é R$100, então é R$10 por hora. Se ele passa 8 horas parado, quanto tu está perdendo? R$80. O pilar de custos é basicamente isso, né? Você identificar onde estão as perdas e eliminar essas perdas. Né? Exatamente. O WCM ele trabalha com essa sistemática. Isso aí é a base do WCM. É eu saber onde eu estou perdendo e em que eu estou perdendo. E aí, quando eu sei onde e em que, aí vem aqui o pilar de desdobramento de custo com a matriz C e ele vai dizer quanto isso tudo custa. A matriz C é a matriz que eu valorizo essas perdas. A matriz C é onde que eu digo que 8 horas do colaborador parado é R$80. Então eu vou dizer, no mês, ele tem quantas horas parado? Vai dizer 500 horas, então eu vou ter aqui R$500 mil ou R$500. Entendi. Tá entendendo? Aqui vai quantificar, né? Rapaz, a gente desperdiça muito, cara. Para aí. Basta fazer um simples levantamento que a gente identifica facilmente várias coisas que a gente faz em todas as obras que são desnecessárias. A gente poderia otimizar muita coisa aqui para evitar esses desperdícios. Essa aqui é a matriz C. Nessa matriz aqui, a gente identifica as perdas do nosso projeto, da nossa atividade no caso. E eu tentei levantar o máximo possível as perdas que a gente tem no campo. E olha só com o transporte dos funcionários até a obra, nos últimos 3 meses, isso aqui eu fiz um levantamento para os últimos 3 meses de atividades, perda trimestral. A gente desperdiçou R$2.440, que é mais ou menos 2 horas por dia. Então a gente perde todos os dias 2 horas de trabalho, porque a gente não é eficiente no transporte dos funcionários até a obra e na saída também da obra para levar eles até em casa. A gente perde no fornecimento de refeições. Tem obra que a gente consegue comprar almoço por um valor. Tem obra que a gente consegue comprar por 1,5 vezes esse valor. Então a gente precisa padronizar isso. A gente precisa ter um valor base, um valor padrão e um fornecedor pré-selecionado para a gente tentar eliminar esse desperdício aqui. Toda vez que a gente vai para uma obra que é ruim de acesso e que é difícil de conseguir refeição, a gente sempre paga mais caro nas refeições e acaba gerando desperdício. Locação de andaimes.
a gente estava sem conseguir bons fornecedores, na verdade, de equipamentos, de ferramentas, e a gente estava alugando andame muito caro, fornecedores péssimos, de má qualidade material, mas agora eu acho que a gente vai conseguir alinhar isso, porque conseguimos um bom fornecedor, fizemos um primeiro teste com ele, foi excelente, então acredito que essa perda aqui a gente vai conseguir eliminar em pouco tempo. O transporte da betoneira, toda vez que a gente levava a betoneira para a obra, dava algum problema. É um equipamento grande, é um equipamento pesado, então nesse transporte quebra uma solda, danifica alguma coisa, enfim, a gente sempre teve prejuízo com a manutenção da betoneira quando a gente leva para a obra e traz de volta para a nossa fábrica. O transporte dos blocos até a obra, a gente ainda tem muita dificuldade para carregar os blocos, levar até a obra e descarregar. Aqui também eu levantei alguns desperdícios com vistoria e medição inicial. A maioria dos clientes quer que a gente vá até o terreno, medir o terreno, conversar pessoalmente. Isso aqui tudo é custo. Então o que acontece? Todo mês eu vou em 10, 12 clientes, fazer a visita, a vistoria do terreno, conversar com o cliente, explicar o orçamento. E desses 12 clientes, sei lá, vamos colocar aí que 4 ou 5 fecham a obra. Então isso é desperdício. Esse deslocamento, essa perda de tempo que eu tenho na minha mão de obra ou de alguma pessoa da minha equipe, que às vezes eu transfiro essa atividade, isso tudo gera custo. E nos últimos 3 meses, a gente gastou R$720 para executar essas atividades. Então isso aqui a gente precisa eliminar. Disponibilidade de água e energia elétrica. Olha, a gente tem algumas obras que a gente chega que não tem água e energia, então a gente tem que alugar gerador, a gente tem que conseguir água de alguma forma. Então nos últimos 3 meses a gente gastou 537 com isso. Isso aqui eu também considero como desperdício, a gente precisa eliminar. Assentamento em altura superior a 2,50. Sempre que a gente pega uma parede ou um muro muito alto, acima de 2,50, o assentamento é muito mais difícil do que quando a gente faz daqui para baixo. Então a gente perde muito com mão de obra, a gente perde muito mais tempo. E nos últimos 3 meses isso impactou a gente em R$1.215. Isso também aqui a gente precisa, eu acho que não dá para eliminar, porque eventualmente vai ter atividades acima dos 2,5 metros, mas a gente tem que tentar reduzir o máximo possível. Execução do chapisco, a gente ainda perde muito tempo fazendo chapisco. Eu já comprei a chapiscadeira, já comprei todos os equipamentos para a gente utilizar a chapiscadeira pneumática, mas mesmo assim o pessoal tem dificuldade e a gente gasta muito mais mão de obra para fazer o chapisco manual. E o desnível do terreno, quando a gente vai fazer um muro em degrau, e vários muros que a gente executa são em terrenos desnivelados, então isso aqui também consome muito mais mão de obra, é muito mais difícil fazer muros dessa forma do que fazer um muro plano, um muro linear. Então nos últimos 3 meses a gente gastou R$2.348 a mais com mão de obra por conta dos terrenos que a gente pegou desnivelado. E somando tudo, nos últimos 3 meses foram R$10.371 que a gente gastou. Isso dá uma média por mês de R$3.457. Então a meta é tentar reduzir o máximo possível essa lista de desperdícios aqui, para a gente reduzir esse dinheiro que a gente está jogando fora. Isso aqui é dinheiro jogado fora. Matriz E é a matriz onde a gente coloca o projeto para atacar as perdas da matriz C. Então eu vou lá atacar os projetos. A matriz F e G é uma matriz de acompanhamento. Uma é de acompanhamento para ver se o projeto está andando, tá gerando lucro mesmo, ele não caiu esse projeto. E a outra é para você colocar no orçamento, ele vai fazer uma jogada com o orçamento do próximo ano. Deu certo, ele pega e já derruba isso no orçamento, que é o budget, né? Então ele vai fazer isso. Estoque, movimento desnecessário, processo desnecessário, tudo isso você pode estar olhando. Para que tá mexendo de novo essa massa? Para que pega essa massa daqui para colocar ali? Por que não já faz lá? Tá entendendo? Então isso é movimento desnecessário ou processo desnecessário. Primeiro tu identifica o que é perda, depois, segundo passo, vai lá ver quais são as perdas, como eu falei, depois
mensurar essas perdas em grana, que é a matriz direcionadora. Você vai começar com o passo que todas as empresas que implantam o WCM começam, que é implantando essa matriz, onde eu vou enxergar as perdas e aí eu vou começar a desenvolver um trabalho de atacar essas perdas. Eu já tenho mais ou menos desenhado como vai ser. A gente poderia aplicar, botar o pessoal para produzir e depois que eles engrenassem, aí a gente ia analisar, ver as perdas que ainda existem para refinar o processo, né? Porque vão existir bem menos perdas, mas ainda existirão perdas. Exatamente. Aí a gente vai refinando. Eu já tenho várias ideias na cabeça e na matriz EFG eu detalhei todos os projetos que a gente vai executar, quais as ações que a gente vai tomar para a gente tentar eliminar ou no mínimo reduzir a maioria desses desperdícios que hoje a gente tem nas nossas obras. Olha só. Então aqui são os desperdícios que eu apontei na matriz C, ó. E aqui o nome do projeto, que no caso é a ação que eu pretendo executar, que eu planejei executar, para a gente tentar eliminar aquele desperdício que foi apontado na matriz C. Então, vê só, no transporte dos trabalhadores até a obra, a minha ideia é adquirir um veículo exclusivo para a empresa, e hoje a gente usa veículos próprios, uso o meu carro, uso o carro de alguém que trabalha comigo, o carro do meu irmão. Então, a gente vai adquirir um veículo próprio para a empresa e esse veículo vai ajudar no transporte dos funcionários até a obra, tanto na ida quanto na volta. E eu acredito que isso aqui, com essa ação aqui, a gente vai conseguir reduzir aproximadamente R$10.560 no ano, né? Que, segundo os apontamentos que eu fiz, a gente está gastando, está desperdiçando, no caso, R$880 por mês. Então, quando eu contabilizo isso no ano inteiro, de janeiro a dezembro, a soma é R$10.560 no ano inteiro. É uma economia enorme. Então mesmo, vamos supor que eu invista aqui 15, 20 mil reais num veículo, em 2 anos eu vou conseguir recuperar esse investimento apenas com essa ação aqui, com essa mudança e redução de desperdício, que ainda tem um porém, com o aumento do volume das obras, esse valor aqui tende a aumentar. E esse ganho também tende a aumentar e é mais vantagem para a gente. Então, para o fornecimento de refeições, a minha ideia é fazer parceria com algum fornecedor que entregue, né? Algum fornecedor que trabalhe com delivery, ele leva a refeição até a obra, independente de onde for a obra. Eu já conheço empresas que fazem esse tipo de trabalho, então eu vou tentar fechar um contrato com uma dessas empresas para a gente se fidelizar a ele. Vai ser bom para ele, que todas as obras que a gente pegar, ele vai atender. Vai ser bom para nós, que nós vamos ter um padrão no fornecimento de refeição e no custo que a gente vai ter com isso. Então, meu plano é economizar R$ 2.376 em um ano, por ano no caso. Na alocação dos andames e demais ferramentas, a ideia é a gente fazer parceria com algum fornecedor, alguma boa locadora, que agora nessa última obra a gente já conseguiu uma boa parceria, eu acredito que vai dar certo. Então, a meta é a gente economizar R$ 3.792 por ano. Para o transporte da betoneira, isso aqui já está solucionado. Eu comprei uma betoneira de 150 litros, uma betoneira menor, mais fácil de transportar e que atende tranquilamente às necessidades da obra. E aí, como a gente estava gastando em média R$ 150 de manutenção de betoneira todo mês, no final do ano a gente vai ter uma economia de R$ 1.800. Detalhe, essa betoneira aqui saiu por R$ 1.130. Então, em menos de um ano, eu já vou conseguir o retorno do investimento só com essa pequena ação de compra dessa betoneira pequena. Eu achei isso aqui fantástico. Para o transporte dos blocos, não tem outra saída, a gente vai ter que paletizar. Tem que paletizar os blocos. Mas aí o que acontece? Para a gente paletizar, a gente precisa de um equipamento de içamento de carga para carregar e para descarregar no cliente. E a gente não tem MUC e a gente não tem como comprar agora. O investimento é muito alto. Então a minha ideia é fazer parceria com alguém que tenha um MUC. Não precisa ser necessariamente uma empresa, pode ser um autônomo que possua um MUC e faça esse tipo de trabalho. E aí a gente define um valor padrão para ele carregar e transportar os blocos até as obras que a gente vai executar. E assim a gente elimina todo mês, em média, R$ 540
de desperdício de mão de obra que a gente gasta para carregar e descarregar os blocos. No ano vai totalizar R$ 6.480. Então vamos trabalhar nessa ação aqui. Para vistoria e medição inicial, isso aqui eu já estou implantando também, ó. Eu estou focando sempre em orçamento virtual, então eu converso com o cliente pelo WhatsApp ou por telefone normal, alinho todos os procedimentos, ele me manda as medidas, eu confiro no mapa do Google, eu confiro o endereço, eu confiro o acesso, enfim, todo o trabalho que eu fazia indo em loco na obra, no terreno, agora eu estou fazendo de forma virtual, à distância. E aí, apenas quando eu já tenho um orçamento definido, que eu passo para o cliente o orçamento, que ele aprova o orçamento, aí sim, antes de iniciar a obra, eu vou na obra, faço a vistoria inicial, defino os últimos detalhes que são precisos para a gente executar aquele determinado projeto, e aí a gente toca o pau e começa a trabalhar. Então, com isso aqui, com essa pequena ação, a meta é economizar R$ 4.560 todo ano, trabalhando dessa forma. E para a falta de água e energia elétrica, quando é o caso, a única solução que eu encontrei foi atribuir essas responsabilidades ao contratante. Então, a partir de agora, todas as propostas que eu faço, eu deixo bem claro que o fornecimento de água e energia elétrica é uma obrigação do cliente. Se ele disser, no meu terreno não tem água, não tem energia elétrica, então ele vai ter que providenciar isso, ele vai ter que alugar um gerador, ele vai ter que contratar uma empresa que coloque água na obra, ou então ele me paga a mais e eu faço esse trabalho por ele. Mas esse custo aqui, esse custo no final do ano, quem vai assumir é o cliente. Um assentamento à altura acima de 2,50, a única solução que eu encontrei foi cobrar um preço diferenciado. Então, como eu sei que a produtividade nessa altura é muito baixa, muito mais baixa do que quando o pessoal está no chão, bem apoiado. Então, para estruturas com essa altura, acima de 2,50, eu vou ter que cobrar um valor mais alto. E a meta da gente é economizar R$ 9.120 todo ano. Para a execução do chapisco, a gente vai ter que utilizar a máquina chapiscadeira pneumática. Eu já estou com a estrutura, já comprei a máquina, já comprei um compressor dedicado para essa máquina. E agora eu vou investir em treinamento. Eu vou pegar o meu pessoal, vou treiná-los, a gente vai fazer chapiscos de teste até eles estarem habituados com o uso dessa máquina. E aí com essa máquina a gente vai conseguir fechar chapisco das nossas obras em poucas horas, não vai gastar nenhum dia. E para corrigir os desperdícios do desnível do terreno, mais uma vez cobrar um preço diferenciado. Então, em nossa proposta, eu vou ter que aumentar o valor do nosso serviço quando a gente estiver trabalhando num terreno desnivelado, e a meta é economizar R$ 14.880 por ano trabalhando dessa forma. E aí olha só que interessante, no final do ano a gente vai ter economizado aproximadamente R$ 59.628, que dá uma média de R$ 4.969 por mês, aproximadamente R$ 5.000. Então, fazendo isso aqui, a gente vai conseguir reduzir o custo final do nosso trabalho, a gente vai conseguir cobrar um preço melhor para o nosso cliente, ou seja, a gente vai ganhar, a gente vai lucrar mais, o nosso cliente vai ganhar, porque a gente vai cobrar mais barato para ele, e tudo isso aqui que é desperdício, a gente vai descartar da nossa produção, e a gente vai trabalhar de forma enxuta, quanto mais enxuta melhor. Até o final do ano, isso aqui tem que estar funcionando. Então é isso aí, a gente vai implantar isso aqui. A partir da próxima obra, aos poucos, a gente vai treinar o pessoal e vai tentar implantar todas essas ações que eu defini para a gente reduzir os custos e otimizar o nosso trabalho. A gente tem que cobrar mais barato, a gente já entrega muito mais qualidade do que as outras soluções do mercado. Agora, a gente precisa otimizar esse processo para passar para o cliente um preço cada vez mais baixo. A meta é trabalhar enxuto. A gente tem que trabalhar enxuto, cara. A gente tem que fazer mais gastando menos. Essa é a meta.